egoísta, tão narcisista. Conseguia me culpar por alguém que não sabia amar. Injusto, egoísta, tão narcisista. Se apaixonar, conseguia me culpar por alguém que não sabia amar. Injusto, egoísta, tão narcisista. Se apaixonar, conseguia me culpar por alguém que não sabia amar. Injusto, egoísta, tão narcisista. Se apaixonar. 10 fatos sobre mim. Boa noite, boa noite. Vamos começar a nossa live. Só mais uns ajustes aqui, esperando todos entrarem. Injusto, egoísta, tão narcisista. Conseguia me culpar por alguém que não sabia amar. Injusto, egoísta, tão narcisista. Espero que ela possa. Injusto, egoísta, tão narcisista. Conseguia me culpar por alguém que não sabia amar. Injusto, egoísta, tão narcisista. Espero que ela possa. Injusto, egoísta, tão narcisista. Boa noite, boa Conseguia noite. me culpar por alguém que não sabia amar. Injusto, egoísta, tão narcisista. Tão narcisista. Conseguia me culpar por alguém que não sabia amar. Injusto, Boa noite a todos. Boa noite a todos do Brasil, de toda a Europa, aqui da Inglaterra. Hoje nós vamos ter uma live falando sobre narcisista. É um tema assim muito falado, né, ultimamente. E hoje eu vou trazer para fazer essa live uma convidada especial, a escritora Renata Marques, que também é acadêmica na psicanálise, e ela vai estar conosco aqui fazendo essa live incrível. Vai lá, chama suas amigas que ainda dá tempo. Gente, desculpa estar tossindo, mas a alergia aqui tá lascada aqui. Nós estamos no tempo de hay fever, né, que é a alergia do pólen. E eu sou asmática. Aí já viu, né? Alergia com pó não dá certo. Vou esperar chegar mais um pouquinho de gente. Mais um pouco de água aqui. Vou chamar a... Renata, eu vou te chamar. A Renata tá aí, deixa eu ver aqui. Renatinha. Vou chamar a Renata. Oi! Boa noite. Deixa eu botar o... Estamos vendo direitinho aqui. Gente, vocês podem me falar se o som tá bom, se vocês estão nos ouvindo, por favor, manda uma mensagem. Só mais um pouquinho aqui. Preparadas? Renata, você pode se apresentando, por favor? Bom, que delícia estar aqui de novo com você, cá, e com todas as mulheres que estão aqui e as que já vão vir, eu sei. Mandar um beijo aí para a turma da Europa, os europeus, meu Deus do céu, representados pela Kátia. E o meu enorme carinho também pelo meu povo brasileiro. A Kátia é brasileira, gente, é da Pururuca, é da feijoada, é produto nacional. É produto do queijo. pão de queijo, feijãozinho mineiro. Meu Deus, meu sonho é trazer ela para cá, gente, de volta. Mas
Em primeiro lugar, quero dizer boa noite, sejam todos bem-vindas, todas bem-vindas. É um prazer a gente estar aqui e uma alegria, né? Porque, na verdade, esse assunto narcisismo é um assunto parece tão pesado, falar sobre narcisismo, né, Cá? Porque É verdade. realmente e não é um assunto fácil, mas a gente vai trazer aqui de uma forma bem tranquila, vai ser um bate-papo, vai ser um momento da gente. A gente também está aprendendo, né? E vai ser bem simples. Né, cara? Vamos fazer o melhor. Mas É, dá pra fazer simples, né? A gente não vai usar nenhuma linguagem acadêmica, porque para as pessoas, né, terem mais conhecimento e entenderem também. sim. A gente vai esperar mais um pouquinho, eu acho que já dá para começar, né? Vamos, Dá para começar. temos 8 pessoas aqui com a gente. Manda seu Uhum. O pessoal deve estar coraçãozinho, fazendo trabalho aqui, compartilha. aqui a maioria do pessoal deve estar dormindo, que aqui já são 11 horas. E aqui saindo do trabalho, ainda na hora do rancho, muita gente está na hora do rancho, tem gente que está. Quem está em São Paulo vive no rancho. Mas Sorocaba o pessoal já está em casa, né? Sorocaba o pessoal já está em casa. Tranquilo, Dá né? um oi pra gente aí. Oi, Manda Dayana. Boa noite, Dayana. Deixa eu dar aqui os boa noites aqui. Boa noite. Bolsas, Dayana Rodrigues, Soraya Brum. Que mais? Dayana Rodrigues, Soraya Brum. Eu não consigo ver muito aqui. Nani, Ida, Gilberto, Manuela. Boa noite, Keila de Samassete, mesoterapista maravilhosa. Fazer uma massagem excelente. Gente, quem mora em Samassete aí, ó, precisa de uma massagista, Oba! só contratar a Keila. Então, vamos começar. Eu gostaria que a Renatinha me falasse um pouquinho o que é narcisismo. De onde vem essa palavra narcisismo? Bom, primeiro a gente precisa falar um pouquinho sobre Narciso. É um personagem da mitologia grega. Isso por volta de 43 antes de Cristo. Se falou sobre Narciso. E Narciso era um belo homem, era um herói, né, da sua época, era um herói grego. E Narciso tinha muitas mulheres que se interessavam por ele, que caíam aos seus pés, que se apaixonavam por ele, porque ele, além de ser um homem bonito, ele era um homem forte, ele tinha uma posição social bem marcante dentro do que se fala dentro da mitologia. E interessante que você vai ver essa história, essa mitologia grega, na obra de Metamorfoses, do Romano. Nossa, bem antigo, gente. É coisa. Tá até com aranha, teja aranha. É coisa de literatura antiga. Romano Ovídio. E o que acontece com o Narciso? Narciso se encanta por si mesmo quando ele olha nas águas. Ele começa a olhar ali, como se fosse um laguinho. Imagina você olhando ali, de noite, lá o laguinho espelhadinho. Você via as estrelas, a lua, mas aí ele só olhou para a face dele e se apaixonou. E ali ele morreu de sede, de fome, contemplando a sua própria imagem. Nossa. E parece, né, quando a gente fala assim, mitologia grega, gente, isso é coisa antiga, ok. Mas trazendo para hoje, muitos de nós podemos em algum momento se distrair tanto com a nossa vida, tanto consigo mesmo, tanto pode acontecer. A gente vai ver, vai ouvir um pouco na live sobre isso, que a gente não morre de fome, não, nem morre de sede, não, mas deixa outras áreas descobertas. E aí, esse mito quer dizer sobre esse alerta do excesso de vaidade, de trazer demais o olhar só para si. É assim que começa essa história de narcisismo, a partir dessa mitologia, cara. Se vocês não sabem, né, o narcisismo ele é taxado, né, como um transtorno de personalidade, né? A sigla para ele é TPM, transtorno de personalidade narcisista. Isso. Né? Então ele tem vários tipos, né, de narcisismo. Ela se acha que é melhor que as outras, que está acima de tudo e de todos, que tudo tem que ser feito do jeito dela, para ela, só para ela. Ela não tem muita empatia com as pessoas, ou quase nada, né? Se tem pouca ou não tem. Ela tem uma visão totalmente deturbada,
né? O narcisista é uma pessoa muito difícil de se conviver. E o narcisista pode enganar. Porque às vezes a gente não percebe que o narcisista, ele gosta de ser a pessoa. O que que ele faz? Às vezes ele é agradável, com essa pessoa é educado, nice, né? Legal, tal. Mas quando ele pega aquele bode expiatório, minha filha, quando ele escolhe um, só a misericórdia de Deus, coitada da vítima. Depois a gente vai falar como é que essa vítima pode fazer para poder sair de um narcisista. Renata, o que você quer colocar mais aí sobre o narcisista? Então, você falou bem colocado, né? Dentro dos, eu até fiz uma colinha do bem aqui, que é tanta coisa para a gente sintetizar para não ficar tão longo, porque narcisismo, a gente está falando assim de um transtorno, como você falou, um transtorno de personalidade. Olha só, é um transtorno de personalidade. Não é um comportamento, não é um temperamento. Ah, tem pessoas que confundem. Ah, eu tenho um temperamento narcisista. Essa criança tem um temperamento narcisista. Não, nós estamos falando de transtorno de personalidade, ou seja, de persona. É como ela se olha, como ela percebe o mundo, como ela olha para você, como ela analisa e como ela digere tudo. Então, tudo que ela analisa passa primeiro pela persona dela, pelo aquilo que ela entende que é correto, que é certo. Então, é uma disfuncionalidade, é uma forma distorcida. É como se você estivesse olhando para um espelho, sabe como é convexo? Que você fica torto, grande, alto, pequeno. Aquilo que para mim está fora do padrão, aquilo não é correto. Para o narcisista, quando ele olha, como ele olha muito para ele, tudo que é dele é melhor, é mais cintuoso. E até Freud vai dizer, de forma interessante, que existe o narcisismo do bem. Há duas formas do narcisismo. Não é duas formas, na verdade, dois momentos do ser humano, que marcam o ser humano, que você vai ter o narcisismo, que você pode ter o narcisismo. O primeiro é o primário. E o que é isso? Primário. O bebê. O bebê é um ser totalmente narcisista. Porque o seio da mãe dele é o objeto dele. É o objeto de prazer dele no sentido de prazer e necessidade. Então, a mãe é a extensão desse bebê. Ora, cadê minha mãe? Eu quero mamar, eu quero dormir, eu quero comer, eu quero colo, eu quero carinho, eu quero. Esse narcisismo, esse narcisismo é assim, eu preciso da sua atenção total. É um narcisismo compatível com a realidade e é saudável, porque a criança, se não tiver quem cuide dela, ela vai morrer. Então, esse é o narcisismo primário, que é o narcisismo da sobrevivência. Eu chamo a atenção, eu choro porque eu preciso de socorro, eu preciso dormir, eu preciso comer. Alguém precisa cuidar de mim. E o que acompanha o ser humano durante a infância? Você já viu aquelas que se joga numa loja? Uma prateleira cheia de cristais? Eu não sei, eu esqueci como é que fala em português. Aqui é trantuns. É, birra, né? Birra. Faz birra. Faz birra, roda. E o pai e a mãe morrendo de vergonha. Filho, não faça isso. Não. A gente já vai até entender. Grita na noite de Natal, na ceia de Natal. Ah, eu quero esse presente que o primo ganhou uma bicicleta. Não. Isso é uma crise não. Isso é um comportamento narcisista porque ele é uma criança. Ele não tem ainda juízo de valor. Ele ainda não descobriu a persona dele, ainda não sabe colocar máscara para disfarçar o seu narcisismo, sua necessidade. E aí, adolescência? Eu já fui narcisista. Na juventude, provavelmente você foi narcisista. É tudo para mim, eu quero que olhem para mim. O jovem a juventude exala o narcisismo, porque eu quero que o mundo olhe para mim, até é normal. Quando que o narcisismo secundário é perigoso? Quando toda energia, como Freud diz, toda a pulsação de energia, tudo que eu desprendo é só para mim. É para o meu cabelo, é para minha aparência, é para o meu trabalho, é para minha vida. Eu já saio pensando em seduzir o outro, eu já saio pensando que eu vou vencer todas as conversas, todos os diálogos, as narrativas. Então, na fase adulta, por isso que é um transtorno de personalidade, porque a personalidade, todos nós, não é negativo você se comportar. Se você vai num ambiente em que está pedindo black tie, você vai de sunga?
Você vai de biquíni? Entra a tua persona. Então, é a persona social. Vou de black tie, porque é os costumes daquela festa, daquele evento. O que que o narcisista faz? Ele quebra todas essas regras. Não, vai ser do meu jeito. Por isso que a gente fala que entra como um transtorno de saúde mental, né? Infelizmente. Eu tenho uma lista, né, quais os principais sintomas, né, do tipo de transtorno, né? Que é a autoimportância exagerada, necessidade de adulação, dificuldades interpessoais, falta de empatia, superioridade, minimalização dos próprios defeitos, escondem fragilidades e sentimentos. É uma combinação de fatores, né, que eles têm. Tem muitas características também, né, de como eles são mentirosos, eles criam uma mentira, às vezes ele fala uma coisa e depois fala que não falou, né, tem um comportamento de vítima. Tem também que eu percebi, são a competição. Você conta um problema para o narcisista, ele não te ouve. Ele começa, não, porque o meu problema é maior, porque eu só sofri isso, o seu não é nada, o meu problema foi grande, aquela coisa, sempre o do outro não vale nada, só o dele que tem mais valor, ele sofreu mais, ele luta mais, ele estudou mais, tudo ele é o mais. Isso é horrível para a pessoa que convive com o narcisista, né? Que a pessoa acaba se sentindo nada. E geralmente são pessoas que têm problemas de dependência emocional, que são vítimas. Depois, eu quero até comentar, não agora, mas depois, tem até um livro que eu comecei, eu estava vendo o PDF dele, ele é em inglês, então eu dei uma parada. Mas, assim, o interessante do narcisista, mas esse caso é o narcisista patológico, né, os sintomas do patológico, e o que seria patológico? Esse narcisismo patológico, esse nome horrível, né? Horrorível, né? É horroroso com horrível. Quer dizer que a doença já está desenfreada. Ela precisa ser tratada. Ela precisa, porque ela não vai ser curada, provavelmente. Porque a pessoa já vem desenvolvendo isso. Quando chega no patológico, onde há um descontrole social, emocional, profissional, nos relacionamentos, inclusive alguns narcisistas, quando a gente fala de patologia, de doença, ele já está no âmbito da agressão. Muitos homens que agridem as mulheres, inclusive, de 1 a 2% da população mundial pode ter narcisismo, esse patológico, mas há uma tendência no gênero masculino. Não que não tenha, as mulheres também, mães narcisistas. Também tem mulheres, né? É o caso das mães, né? Narcisistas, irmãs narcisistas. Mas um grande problema do narcisista patológico é que ele tem uma coisa assim. Se para um cidadão normal, uma pessoa comum que não tem problema de narcisismo, pode até ter traços que é diferente de personalidade, uma pessoa comum consegue amar. Um homem consegue amar uma mulher e se doar para ela. Na relação, casar com ela, ficar 30 anos com ela. Sem nunca ter traído ela, se dedicar, porque ele tem um amor, uma devoção à sua família. Um narcisista, ele tem poder. Para ele, você, mulher, ou você, homem que está com uma pessoa casada, você não é um objeto do amor, você é um objeto de poder. Eu coloco você na minha vida onde eu quiser, entendeu? Eu coloco você onde eu quiser, porque na verdade quem dá as regras dessa situação sou eu, nessa relação sou eu. Por isso que a maioria das pessoas que são narcisistas ou estão convivendo com narcisista, ela tem a sensação de que a vida dela é um imenso buraco, sem fim, né? Porque tem espírito de dominação. Verdade. Eu domino essa situação. Não tem jeito. É aquela coisa de conquista, né? Primeiro tem aquela sede de ver que aquela pessoa quer, na hora que pega, minha filha, aí o negócio muda. Por isso que você tem que tomarem cuidado quando vocês conhecem uma pessoa, né? Você tem que ter muito cuidado com o love bomb, né? Que chama, né? Lá que é bombas de amor. Pessoa, nossa, você é a mulher da minha vida. A pessoa mal conhece, você não tem nem 24 horas que te conheceu. Ai, você é a mulher da minha vida, já estou apaixonado. Eu vou fazer para você tudo, vou te dar a lua. Ai, você vai ser minha princesa. Não, eu quero casar com você. Não tem nenhuma semana de relacionamento, já fala que vai casar, que não vai viver sem você. Tome cuidado com esses tipos de narrativa. Isso já é um sinalzinho aqui, uma red flag, que é uma bandeira vermelha para um narcisista. Ele te faz assim, ó,
compra, faz flores, romântico, faz aquela coisa, você começa a cair naquilo, né? Porque você, e geralmente ele pega as pessoas que são fracas, que têm problemas de baixa Baixa estima, autoestima, né? É, baixa autoestima. E aí vai pegando ela, vai conquistando ela, né? Às vezes até aquela pessoa que não está querendo muito, mas enquanto ele não conquistar ali, minha filha, ele não sossega. Mas depois que conquistou, querida, toma cuidado. E aquele love bomb todinho vai acabando, tá? Porque no momento que ele tem o teu amor, a tua atenção, aí ele fala, agora eu vou dar um desprezo. Minha conexão, que não está muito boa. Tá voltando. Voltou. Voltou. Aí ele dá o desprezo, ele já não quer ter mais relacionamento sexual, despreza, deixa a pessoa lá no... esperando, faz gaslighting. Você pode explicar pra gente o que é gaslighting? Ah, explica você, tá? É melhor. O gaslighting. O gaslighting, né, é uma linguagem americana, né? Foi dada o gaslight na psicologia. O que que é? Quando a pessoa se faz assim, que a outra é louca, né? Ela tá vendo que ele não, tipo assim, coloca assim no telefone, não mostra pra ela, tá saindo Você é com outras mulheres. Tá? doente, você é Você tá doente. maluca? Não, você é doida. Ah, isso é problemática. Ai, para com isso, tá doente. Eu não tenho nada, isso é da sua cabeça. Faz aquele gaslight, faz você se passar por maluca. E faz você ficar pensando, ai, meu Deus, será que eu tô exagerando? Será que eu tô pegando muito no pé dele? Ai, será que eu tô sendo muito, querendo saber demais? Ai, eu acho que eu tô errada. Você acaba fazendo você pensar que você é errada no relacionamento. Então, tome muito cuidado com esse tipo de relacionamento. Comece a ver as red flags, que é as bandeiras vermelhas, e ó, cai fora, minha filha. Cai fora. Como diz o ditado brasileiro aí, né? Popular, chuta que é macumba. Fora. Porque o negócio É interessante isso, Cá, que eu tenho falado, né? Um alerta mesmo, um alerta vermelho, mas você sabe que quando a gente está envolvida num relacionamento, quando está apaixonada, e o narcisista, ele tem todo esse charme, né? Tem toda essa coisa do... Ele sabe encantar. Tem duas, não é literatura, mas tem dois programas que, quando eu era mais jovenzinha, a gente passava na minha época, na década de 90, uma novela que chamava O Dono do Mundo, e o personagem central era a Malu Mader, era a Malu Mader e o Antônio Fagundes. Ele era um homem narcisista. Ele acabou com a vida dela, ele destruiu a vida dela, até que ela teve insights e descobriu que realmente ele só queria poder. É o clássico. E o House, The House, né, o Dr. House, ele é um narcisista, que é um narcisista introspectivo. Na verdade, não existe só um tipo, né? Dizem, tem vários, pelo autor americano, ele chama Robert Rosenberg. Ele fala do imã do ser humano. O imã do ser humano. O que seria isso, né? Porque é um livro incrível, gente, só que é em inglês. Por que as pessoas têm tendência a se apaixonar, a se envolver, a se atrair por pessoas que machucam elas? Provavelmente ele coloca uma escala de 1 a 5 de narcisistas. E ele mostra que a maioria das mulheres, algumas mulheres que se encantam por homens narcisistas, não sabem. Elas gostam dele mesmo que eles machucam, humilham. Por quê? Eles fazem um bom trabalho no começo. Uhum. Eles não consolidam bem o relacionamento, mas é no começo, como a Kátia falou. Às vezes a mulher nem está interessada, mas ele faz tanta coisa que nem um homem normal faria, que ele atrai essa mulher. Depois ele começa a machucá-la, desprezá-la, rejeitar sexualmente, principalmente, olhar para outras mulheres, flertar com outros pais. Olha aquela ali, nossa, aquela ali é gostosa. Ai, você tá gorda, ai, você tá horrível. E tem começa a fazer machucar, acabar com a baixa estima da mulher. Exatamente. Mas muitas vezes esse narcisista é um narcisista que se diz, não é o grandioso, é um narcisista vulnerável. E o que é esse narcisista vulnerável?
Ele é um bom rapaz, muitas vezes, uma boa moça, trabalhador, competente no que faz, super tranquilo, às vezes até introspectivo, não é que nem o narcisista grandioso, que é aquele que, uau, ele é pavãozão, ele fala, 50 ou 80% da conversa dele é sobre ele. Esse não, o vulnerável, ele trabalha de uma maneira mais intelectualizada. E o que, que acontece? A mulher contraria ele em alguma coisa, ou ele percebe que ela, profissionalmente, está de igual ou maior que ele. Sabe o que ele faz com ela? Ele rebaixa ela. Porque ele se sente vulnerável, mexeu no ego dele. Então, essa mulher nem imagina que esse homem, até então ele parecia um santo. Bastou ela arranjar um emprego, bastou ela crescer, bastou ela voar, ou vice-versa, bastou ele voar. Essa moça vai podar. Por quê? Ele está se sentindo com o ego ferido. O Exato. ego do narcisista é um ego inflado. Então, não é só esse grandioso pavão. Então, por isso que Rosenberg, ele fala que é a síndrome do imã. Por quê? A pessoa acaba se atraindo porque na escala ela é uma pessoa extremamente codependente. Ela precisa de alguém estar apontando para ela, para que lado que eu vou? E o narcisista é excelente para isso, né, cara? Excelente. E também uma coisa que eu notei, assim, de muitos atendimentos que eu faço, que geralmente mulheres que vêm de relacionamento com mães até narcisista têm a tendência a ter relacionamento com narcisistas também, né? Porque a baixa estima, a alta baixa estima dela, não, desculpa, a baixa autoestima dela tá tão assim quebrada que ela acha que aquilo, que ela não vai conseguir coisa melhor, entendeu? E ela aceita qualquer migalha, porque ela tá carente, ela Sim. não se acha capaz, não se acha suficiente, não se acha bonita suficiente para ter uma coisa melhor. Então acaba aceitando migalhas, né, convivendo com o narcisista. Eu queria fazer uma indicação de um filme que, se vocês quiserem entender mais a mente do narcisista, tem um filme chamado Grandes Olhos, né, que é em inglês Big Eyes. Que filme que é esse? É o filme de uma artista, pintora, né, de quadros. Ela conhece um rapaz em uma feira de quadros, quando ela está começando, e ela pintava uns quadros com as pessoas com olhos muito grandes, expressivos. Né, os olhos eram bem grandes. O que aconteceu? Aquele cara viu o talento dela, ele não tinha muito talento como pintor, conheceu ela nessa feira, acabou, tipo, bomb loving ela, né? Fez ela casar com ele, por quê? Ele ficou interessado na arte dela. E o Olha, que ele fez? Quando ela foi apresentar a arte, todo mundo estava elogiando, ele pegou e falou que era dele, que as pinturas eram dele. Ele falou assim, fica quieta, que eu estou fazendo isso para te ajudar, para fazer o melhor para você. Sabe por quê? Porque como você é mulher, eles não vão querer muito, mas se eu falar que a arte é do homem, vai ser mais fácil para vender. Aí ela ficou quieta, né? E as pessoas, ele começou a falar que ele era o artista dela. É um filme verdadeiro, foi um filme verídico. Pode procurar Big Eyes, né? Que é da artista da pintora Anna Karenine. Não, desculpa, não é esse não o nome dela. Eu tenho aqui, mas eu não tenho algum lugar aqui. Você procura Big Eyes, o nome do filme. Então ele, tipo, casa com ela, se passa como dono das obras de arte dela, e depois começa a bater, trancar ela no quarto, obrigar ela a pintar. Quando ela engravidou, teve uma filha com ele, foi quando ela teve forças, né? Quando ela teve forças por causa da filha, né? Que ela viu que o cara tá ficando cada vez pior, num grau bem severo de narcisismo ali, muito perigoso, que ela conseguiu se sair dele. Mas foi por causa do amor à filha dela, que por medo de acontecer alguma coisa com a filha, né, do jeito que ele estava indo, ela tomou forças para sair desse relacionamento. Mas foi difícil para ela conseguir sair, né? E para ela provar que ela era dona da arte, né? Ele foi no processo, né, no julgamento, tudo. Aí como é que ele falou assim, prova que você falou assim, manda ele pintar um quadro, põe um quadro aqui em branco e manda ele fazer a obra, pintar a obra. Quem pinta a obra é o dono da obra. Ele não sabia, porque não era ele. Então ela venceu, conseguiu se divorciar dele, ele foi preso, né? Porque ele quase matou. Vocês vão ver no filme. não E é conta. isso, gente. O narcisista quase acabou com a vida dela. Se não fosse pela força que ela teve, pela filha, ela não conseguia se livrar dele. Você vê que coisa
pesada, né? Nesse livro do Ross Rosenberg, que eu falei, né, do PDF, ele não tem em português, mas eu estou tentando ver uma resenha em português. Ele consegui ai meu Deus, de uma psicanalista. E o livro eu passei para português assim, ele chama A Síndrome do Imã Humano. O imã humano porque é atração. Por que amamos as pessoas que nos machucam? Ele fala sobre isso. Ele fala como pode a gente não ter, como que pode a gente não enxergar o que o outro está fazendo, como o outro está nos conduzindo, nos manipulando. Porque muitas vezes, provavelmente essa moça, né, tem um talento, provavelmente ela não dava o valor devido, realmente, com garra, com convicção, ao seu talento. Isso acontece com a gente, com o professor na escola, com o diretor, com o pai. Aqui no Brasil, eu vou falar agora de crimes, inclusive, eu sou assinante, membro de um canal que chama Crime S.A., do Beto Ribeiro. Eu sou apaixonada, eu gosto de operação policial, né? Sempre tem por detrás um crime hediondo entre família, entre crimes passionais, um narcisista. E esses dias eu estava vendo o caso de um rapaz casado, a mulher, ele desconfiou apenas. Lá está escrito como pai narcisista. Olha que loucura. Ele só desconfiou que a esposa teria um homem. A relação não estava boa. Pasmem. Você vai lá nas redes sociais, é uma família lindíssima. Ele segurando as duas filhas. Veja o que ele fez. Só na hipótese de imaginar que a sua esposa teria um outro parceiro, ele pegou as meninas, levou para a escola, pegou em casa, levou para a escola, e durante esse trajeto, ele tacou fogo, esfaqueou as meninas. Uma de 4 e 8 anos, as filhas dele, para dizer assim, você não vai ficar comigo, você não vai ficar com ninguém, eu vou acabar com você. E olha o que ele fez, ele acabou com as meninas. Pensa se ele fez alguma coisa com ele. Não. Sabe por quê? O narcisista, ele nunca vai investir contra a vida dele. Ele não vai querer fazer algo que machuque o seu rosto, a sua vida profissional, que respingue na sua reputação. Então, um crime tão hediondo, e um outro crime de uma narcisista, um caso narcisista, a Suzane Richthofen. A Suzane Richthofen, ela foi uma menina que na década de 90 simplesmente arquitetou com o namorado e com o cunhado a morte dos pais, simplesmente porque eles estavam atrapalhando o namoro. Mas a desculpa de um narcisista, como a Kátia falou, sempre há uma desculpa muito plausível. Na verdade, ela nem estava envolvida tanto nesse relacionamento. O que ela queria é que queria matar os pais, ela queria ter os bens deles, ela queria continuar com as ilusões, com o poderio dela. Então, inclusive ela foi, viu, cara? Ela foi de novo, ela passou por um estudo, né? Uma avaliação dos psicólogos que disseram que ela não tem só traços narcisistas, ela é uma narcisista. Então, a gente brinca, né? A gente fala, imagina, gente, isso é coisa de cinema. Não é uma coisa de cinema. Às vezes seu filho é narcisista, às vezes seu esposo é, às vezes você é, e você só vai conseguir perceber isso quando você começar a olhar os estragos em sua volta. Você sabe que o narcisista, apesar de todo esse jeito durão, de superioridade, era uma pessoa fraca interiormente. Sabia? Quando ele encontra uma pessoa que confronta ele, que é mais forte que ele, que confronta ele, aí ele se desmonta. Quer desmontar o narcisista? Tem um segredo. Autoestima. Quando você leva a sua autoestima, você confronta o narcisista e ele odeia ser confrontado. Tá? Ele vai gritar, vai espernear, vai dar as coisas dele lá. Mas se você permanecer firme e falar, tô nem aí, olha com minhas mãos. Sabe, botar aquela posição, você consegue botar um não pro narcisista. Esse é o único jeito. É você começar a levantar a sua autoestima,
ver que não é você que está errada, não ouvir as palavras que ele te deixa para baixo, tá? Se impor, colocar o teu valor e dar contato zero, querida. Sair da relação, contato zero, porque narcisista dificilmente muda. Infelizmente, sabe por quê? Porque ele sempre está certo e você está errado. Ele nunca admite o seu erro. Então, contato zero e vai fora. Antes que seja tarde, né? Porque tem vários graus. Tem aquele que pode até te matar para prejudicar. E é difícil, né? Muitas vezes as pessoas ficam em relações por medo. E uma coisa que eu quero dar um recadinho para as mulheres, principalmente mulher de igreja, né? Desculpa aí, mas eu vou ter que falar. Que muitas vezes vai pedir conselho dentro da igreja, né? Ai, meu marido assim faz isso comigo, me maltrata, me humilha, pá, 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 pá. É um narcisista, né? Às vezes ela não usa a palavra que não conhece, não sabe. E ela escuta aquilo das irmãs ou do pastor, talvez, né? Fala, querida, você tem que ficar ali no relacionamento, edificar o seu lar como mulher virtuosa. Sofre caladinha, vai orando, um dia ele se converte. Gente, eu vou falar, tem restauração no casamento? Existe, mas a partir do momento quando os dois entendem que estão errados e precisam mudar. Né, Renata? Precisa ser os dois, querer. O cara amar a mulher amar a cara e falar, não, vamos mudar ali, precisamos mudar, vamos trabalhar junto. Sim, aí tem solução, tem jeito. Mas quando o cara despreza, te maltrata, é um narcisista, minha filha, você pode ficar ali orando de joelhos por o resto da vida que o cara não vai mudar, porque ele é assim. É o livre-arbítrio. Ele só vai, essa pessoa só muda quando ela quer. E quando ela ama outra pessoa. Ela vê que vai perder, que ela realmente precisa mudar. E admitir que ela precisa mudar. Sem admitir, não tem jeito. E outro detalhe, né, cara? Nós não estamos falando de uma doencinha, né? Nós não estamos falando de uma birrinha, de uma briga de casal. Nós estamos falando de um transtorno de personalidade. Nós estamos falando de traços. Por exemplo, Renata, mas qual a diferença de traços narcisistas? A nossa sociedade que nós estamos hoje, ela tem traços, ela traz traços de narcisismo. Isso não significa que todas as pessoas que gostam de se arrumar, de se perfumar, de se olhar no espelho, a mulher tem que se amar, você tem que se gostar, você tem que se autoavaliar. Sim, isso não é narcisismo. Traços de narcisismo pode existir, por exemplo, numa família, uma coisa que eu vejo muito comum às vezes. A mulher ou o homem compra só roupa para ele, comprar as coisas só para ele. O homem tem essa tendência um pouquinho. Bem, poxa, esse mês eu quero ter um orçamento para comprar isso para mim. Isso é saudável. Então são traços. Olha, nossa mulher vai lá, acaba com o cartão, compra só para ela, não compra nada para os filhos. Ela não consegue. Traços, alguns traços. Quando se fala de personalidade, como a Kátia falou agora, de um casamento onde o cônjuge ele não quer mudança, não adianta. Só, Ká, que tem uma questão. Há muitas mulheres que não têm só uma dependência emocional, mas sim financeira deste homem. E você pode me perguntar, poxa, mas em pleno século 2021, sim, cara. Não é só a dependência emocional, mas a dependência financeira. O que fazer, mulher, se você está vivendo uma relação conturbada, onde há violência, onde você não tem mais sexo com este homem, onde você já não tem mais nada, você olha, você só tem os filhos, e olha lá, você tem que começar a se reerguer, a se preparar para cuidar da sua vida. Arranjar um emprego, arranjar uma atividade. Por quê? Esse homem sempre vai olhar para você como se você fosse uma mutilada, uma coitada, uma mulher que nunca vai sair da dependência. E quanto mais você mostra servidão, quanto mais você abaixa, perdoa, mais ele vai te machucar. É o modus operandi. A gente está falando aqui de uma pessoa narcisista. Esse é o modus operandi. Entendeu? Tem outra, Rê. Não é só a pessoa negar o sexo para a esposa também, para a parceira.
é também a outra forma também, obrigar a parceira a ter opções sexuais que ela abomina, que ela não gosta, que ela não quer, que ela não se sente confortável. Ele obriga. Ai, mas você não vai me satisfazer? Eu quero fazer um trisal. Ah, eu quero fazer com 5, quero fazer com jumento. Desculpa, gente. Aí faz aquele inferno para a mulher fazer aquilo que ela não quer fazer, ela acaba cedendo por medo, para não perder aquele homem que ela acha, né, que é o amor da vida dela, e acaba, né, trazendo um monte de consequências, que é doenças venéreas, tendo relacionamentos que ela não quer ter, né, arriscando a própria vida, a saúde dela, né, se comprometendo no psicológico, se comprometendo às vezes fazer vídeos, fotos. Gente, olha, vou falar uma coisa, então um conselho para vocês, parem, não mande nudes, não faça vídeos sexuais. Sabe por quê? Porque um dia você termina com aquele parceiro, ele pega, mostra ali pra você, te põe ali na mídia, vende lá pra a Deep Web lá, e você tá lascada. Vamos parar com isso, para de confiar demais nas pessoas. Não façam vídeos íntimos, principalmente mostrando sua cara, tudo, sabe? Eu não posso falar pra você o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, mas tome cuidado. Isso é sério. Quantas mulheres até se matam depois que foram vazados fotos, vídeos íntimos, por falta de sabedoria, de confiar demais. Nunca confia, essas coisas não se confia, gente. Vai, quer mandar? Pelo menos corta a tua cabeça, não mostra, pelo amor de Deus. Sabe? É terrível. Vocês vê as chantagens que eles fazem. A pessoa fica ali toda ali na mão deles, comendo na mão, não tem como sair. É muito perigoso isso. Vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. O narcisista, ele é terrível. Ele quer acabar com você. Ó, tem umas perguntinhas aqui, Renata. Uma pessoa falou assim, a conversa com ele é bem tensa. Eles invertem toda a culpa na pessoa. Ai, desculpa, gente. É típico do narcisista clássico. É o típico da pessoa narcisista e egocêntrica, né? Tudo eles põem a culpa na pessoa. Ah, a culpa é sua. A culpa é sua por isso. Tudo é culpa da pessoa. Teve outra também que fez um comentário aqui. Que eu tô procurando aqui. Foi: eu passei por isso e graças a Deus consegui sair a tempo. Graças a Deus. Olha, gente, começa. Se você tá vivendo um relacionamento narcisista, começa a fazer o plano A, B, C. Vende bolo escondido, vai fazer alguma coisa escondida. Na hora que a gente estiver trabalhando, faz alguma coisa para ganhar dinheiro, guarda escondido esse dinheiro com uma amiga muito de confiança, sabe? Prepara um plano de fuga, porque não é fácil. Se você não fizer alguma coisa, você vai viver a vida inteira nessa prisão. E tem jeito. Porque muitas vezes a gente põe na cabeça que não tem jeito. Você sabe que o problema quando a gente entra em depressão, ansiedade, pânico, essas coisas, porque a gente só vê ali, ó, tem um muro na frente da gente. Você não consegue ver o que está lá atrás do muro. Sabe que tem muito mais para você além daquilo. Você está com a sua visão totalmente tampada. Você só consegue ver o que está na tua frente, que é o problema. E você muitas vezes acha que não tem solução. Mas tem solução. Planeje-se, calcule, seja racional. E quanto mais a mulher estiver vulnerável, mais ela atrairá esse tipo de homem. Eu não sei se aconteceu já com você que está aqui, mulher, ou o homem que estiver aqui, de você acabar de terminar um relacionamento tóxico e iniciar logo em seguida, depois de um longo tempo sem ninguém, iniciar novamente um relacionamento tóxico. Você termina de novo esse relacionamento e parte para um outro relacionamento tóxico. Quando você faz um apanhado e você olha, você percebe que todos os seus relacionamentos ao longo do tempo são tóxicos. Você tem que parar, pensar e perguntar: qual elemento em mim, qual comportamento em mim que está sendo presa? Eu estou sendo uma caça. O que eu estou fazendo, como eu estou agindo, que sempre eu estou atraindo esse tipo de pessoa? E mais, o grande erro é pensar: eu não tenho sorte no amor. Tá vendo, pastor? Tá vendo, mãe? Tá vendo, pai? Tá vendo, sociedade? Eu não tenho. Feliz, né? Minha vida está predestinada a isso. Felicidade na profissão, felicidade na alegria, como que é? Felicidade no dinheiro. Não, mas é feliz no amor, feliz no... Não, infeliz no amor, feliz no negócio, uma coisa assim. Rasga tudo isso. Isso se chama crença limitante. E você acredita que você está vivendo de sorte no amor? Não. Primeiro passo:
Quando um homem ou quando uma mulher. Vou falar para as mulheres aqui, tá? E os homens que estiverem aí, ouçam. Pega para você também. Mas eu gostaria de contar mulheres narcisistas também. É, porque tem mulher. E quando é narcisista, gente, o homem come o pão que o diabo amassou. Uma narcisista precisa de um homem melancólico, fleumático, coitado, frustrado, calminho, quietinho. E a mulher narcisista vai querer um homem que ela domine. Mas voltando aqui. Primeiro passo para identificar. Poxa, eu vou quebrar esse padrão. Começa a observar. Observa. Quando a pessoa começa nas pequenas coisas. Vamos em tal lugar? Ah, eu não estou afim. Tudo que é para você, não está afim? Ah, depois a gente vê. Vamos em tal lugar? Vamos sair com meus amigos? Tudo é para a pessoa. Quando for assim, tente se sentir bem sozinha. Ah, você não vai comigo? Ah, não vai? Eu vou sozinha. Quer deixar uma pessoa que gosta de oprimir a outra bem quietinha no lugar dela? Vá você. Não fique criando dependência. Não fique esperando o aval dessa pessoa. Vai sozinho. Ah, eu quero ir no cinema. Vamos junto. Ah, então deprimente sozinho. Ah, eu não gosto de cinema. Ah, mas eu gosto de cinema. Pega a tua bolsa, bela e bonita, passa um belo de um perfume cheiroso e vá. Faça coisas por você. Porque você vai perceber que pequenos ajustes, você não vai mais querer que alguém preencha a tua vida. E aí, esse padrão de relacionamentos tóxicos, ó, eles vão caindo. Não tem como, né, cara? E um conselho, quando vocês terminarem um relacionamento sofrido com um narcisista, né, que vocês percebem que vocês têm um tipo de uma ocorrência de ter relacionamentos assim, sempre tá saindo um relacionamento conturbado, gente, dá um tempo. Não é uma outra pessoa na tua vida que vai te fazer feliz. Dá um tempo para se recriar, se reconstruir, se reamar, estudar, fazer algo por você. Tem aquele tempo para você, para se reconstruir, se refazer. Não vá logo entrando no relacionamento que você vai fazer a mesma besteira, vai entrar na mesma merda, desculpa a expressão. Mulher, não seja boba, não seja carente. Terminou um relacionamento, o que você vai fazer? Vai fazer as matemáticas, pega lá um caderno, faz seu diário, fala assim, olha, o que eu preciso melhorar? Eu já fui traída várias vezes, por quê? Porque você não se deu valor. Você fez, às vezes, de tudo pelo relacionamento, puxou o saco do homem, fez comidinha especial para o homem, se deu todo o cara nem tchum para você. Ame-se, se respeite, se dê valor. Pega esse tempo que você saiu desse relacionamento para se reconstruir, se reorganizar sua mente, reorganizar suas coisas, faça terapia, né? Que é muito importante isso, para uma reconstrução do seu eu, saber quem você é, para onde você vai, o que você quer fazer, ter certeza na sua vida do que você quer. Quando você estiver bem preparada, bem resolvida, aí sim, você está pronta para entrar num relacionamento. Se você quer uma coisa boa, você tem que estar bem também. Não é verdade, Renatinho? Catinha, é o seguinte, viu? Você falou tudo, é perfeito. E só vou a cereja do bolo, porque eu percebo, cara. Eu vim de uma família que o meu pai era narcisista. Era um homem, e ele que dava as cartas. Olha, eu já mudei de cidade, porque meu pai era policial. Então, a gente mudava de cidade, meu pai só avisava para minha mãe e falava assim, nós vamos mudar de cidade, mulher, porque eu já tive uma promoção, bora. Minha mãe nunca disse, não vamos, eu não quero. Não, eu escolho onde nós vamos morar, onde os meninos vão estudar, o que eles vão comer, o que eles vão vestir e o que você vai fazer. Então eu cresci num lar assim. Meu pai não batia muito de frente comigo porque eu era do balacobaco. Então, na verdade, no sentido do balacobaco, eu me punha com ele, não num embate físico de brigar, só de olhar, então a gente se entendia um pouco. Mas o que eu quero dizer? O filho, quando você vem de uma família onde tem um pai e uma mãe narcisista, saiba que as suas emoções são fragilizadas. Você tem que entender isso. Que é diferente de quando você vem de um lar estruturado. Por quê? Meu pai falava, você é burra, você é estabanada, você é feia, não sabe fazer como eu faço. O pai narcisista e a mãe narcisista, meu pai não tinha um grau enorme, mas o que ele vai dizer para você? Faça como eu.
Eu sou a sua referência. Por isso que muitas vezes você acaba arranjando uma mulher parecida com a sua mãe, mesmo sendo tóxica, e você, mulher, acaba arranjando um homem que parece, de alguma forma, inconscientemente, com aquele pai, que apesar de ser tóxico, é o seu pai, você ama, é a sua família, é teu sangue. Então, são coisas que você precisa observar. Às vezes a gente escolhe alguém com os traços daquele agressor, daquele que nos machucou, de um avô, de um pai, de um diretor, né? De alguém que nos cuidou, porque a família não exatamente é o pai e a mãe. Às vezes você foi criado com o avô, com a avó, com um tio, mas por incrível que pareça, inconscientemente, aquele padrão você acaba repetindo por modelos anteriores, entendeu? É muito Alguém tem uma... estranho. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Se quiser fazer alguma pergunta, pode escrever aqui no chat, tá? Escreve aí no chat que a gente vai responder conforme a gente vai vendo aqui. Fiquem livres também. Às vezes até não quero chamar alguém aí, né, Alvir? Para contar a história, mas aqui não dá tempo. Você quer que a gente fale também sobre relação de pais narcisistas? Né? A gente pode falar também um pouquinho sobre mães narcisistas, né? Eu tenho atendido, assim, muitos pacientes em relação com mães narcisistas, né? E você sabe que quando vamos supor, mãe narcisista, nossa, esse é um tema que dá para manga. Dá para manga. Dá muita manga. Porque a mãe narcisista, ela parece escolhe o filho dourado, aquele filho querido, filho que, O alecrim o alecrim dourado, e escolhe o bode expiatório, aquele que vai sofrer, que vai descontar todas as coisas que ela tem nela. Gente, aí é terrível, o negócio pega. E o pobre do bode expiatório, ele sofre, viu? Interessante que o bode expiatório, às vezes, é o espelho dela. Na verdade, o bode expiatório, às vezes, é aquele que contém mais elementos nele, semelhantes a ela, que ela refuta, que ela rejeita, que ela não sabe trabalhar. Não significa que ele é diferente dela. Significa que alguém colocou aqui, ó, você diz que a pessoa passa a viver no loop, é isso? No looping, exatamente. Não para, é aquele ciclo, sempre vai e volta. Parece que não tem fim, por isso que às vezes as pessoas ficam perdidas, parece que não encontram solução, não vê saída, né, da relação, mas existe saída. Quando você se descobre, se conhece, querida, através do autoconhecimento, ali, ó, dá um clique. Muitas pacientes minhas que estavam no relacionamento tóxico com narcisistas, quando começaram a fazer terapia, começaram a entender o que é o narcisismo, começaram a entender da importância, né, de manter uma autoestima, um amor próprio, de ser segura de si, começaram a se entender, gente, elas melhoraram, conseguiram sair de relacionamentos, olha, contato zero. Hoje elas estão bem, conseguiram se relacionar com pessoas, né, maravilhosas, tal, se amaram, se colocaram em primeiro lugar. Então, eu dou um conselho para vocês. Autoconhecimento. Procure uma terapeuta, né? Nós estamos aqui e para ajudar vocês a relevar. Eu, por exemplo, eu já tive assim, baixa estima. Eu já tive em relacionamento com narcisista. Por quê? Porque eu me sentia, né? Depois isso aí eu explico um dia. Mas foi complicado. No dia que eu aprendi a me conhecer, saber quem eu realmente era, não ouvir o que os outros falavam o que achavam, né? As Schunksians, achavam que colocam coisas que você não é, que é assim que o narcisista faz. Quando eu falei, não, eu não sou isso. Eu não tenho que viver assim. Eu posso fazer melhor. Quando eu entendi quem era eu, quem eu podia ser, aí eu virei o jogo, virei a mesa. E outra, né, Cá? O autoconhecimento é um caminho definitivo. Nunca mais, depois que você aprende a se conhecer, nunca mais você quer caber na vida de alguém. Quando você aprende quem você é, qual é o seu temperamento, nunca mais você quer ser do tamanho que aquela pessoa que te colocou um dia. Você fica até com raiva dela. Você pensa assim, meu Deus, como eu coube no tamanho dela, como eu fiquei no molde que ela queria. E sabe o que eu acho que vale a pena falar aqui, cara? Dos 4 temperamentos. Quando eu fiz a terapia, quando eu passei pela terapia, eu fiz um teste de temperamento, que é processo do autoconhecimento. Como eu falo, o autoconhecimento é definitivo, é para o resto da vida. Você não pode relaxar e falar, eu já sei muito isso. Não. Na hora que você relaxa, você pega na curva. Você tem que estar sempre se atualizando. Mas uma coisa muito interessante
interessante é que quando você conhece o seu temperamento, por exemplo, eu fiz o meu teste, deu sanguínea, melancólica e colérico. São 4 temperamentos: melancólico, colérico, colérico, melancólico, sanguíneo e fleumático. Uhum. E você pode fazer um teste qualquer, a gente também tem, você pode ver na internet, tem teste também para saber se você tem traços, ou é um narcisista, é só entrar aí, acessar a internet, a gente pode deixar depois na descrição deste vídeo. Mas olha que interessante, se eu sou uma pessoa sanguínea, o que é temperamento? É quando eu ajo com a emoção. E fechar no trânsito, uma sanguínea. O que a sanguínea vai fazer? Se tiver Aí ela casa com o quê? Com fleumático. Que você tem que ficar. Sabe aquelas pessoas que andam no supermercado, que você fica batendo na canela dela com o carrinho para ela andar? É errado? Não. Fulano, não sei o que, sim, bem. Já lembra daquele personagem? Sim. Igual o Wally é fleumático. Vida, Deus. É errado, Wally? Não, gente, é temperamento. Como que uma mulher sanguínea ela vai namorar com um rapaz super calmo, que gosta da chuva, e você gosta do sol e do mar? É lógico que vocês vão conflitar, vocês vão brigar. É o que isso? Autoconhecimento. Não é que ele presta ou você não presta, ou ele não presta e você presta. Temperamento. Sabe o que é isso? Quando você faz a terapia, você descobre o seu temperamento. E aí, você sabe qual é a tua profissão, a tua paixão, a tua missão, a que você veio. E aí, você não vai ficar olhando para o outro para te dizer o que você deve fazer. Sabe por quê? Você tomou as rédeas da sua vida, porque agora você sabe, eu sou sanguínea, eu sou colérica, eu fico brava, mas eu tenho controle. Meu marido é sanguíneo e eu sou melancólica, quero ficar aqui lendo. E ele quer, vamos pro carnaval. Opa, vamos conversar os dois? Tá vendo? Quando você conhece, você tem esses elementos, você tá no céu. Você começa a balancear, né? Aprende a balancear os seus temperamentos, né? Exatamente. Porque, na verdade, o certo é a gente usar os teus 4 e balanceado, né? Cada hora a gente tem um pouquinho, na maneira que a gente precisa agir, usa um pouquinho do outro. Tem que ter um balanço, né? De temperamentos. Isso é muito engraçado. Quando os casais são diferentes, né? A mulher é aquela, e o cara ali bem caladão, a dele ali quase parando. Tem amor, né, Cá? Tem amor na relação, mas os dois são diferentes. Né? Gente, vão dando um coraçãozinho, vocês estão gostando aí. Porque isso ajuda aqui o Instagram ajudar a gente aqui para divulgar esse trabalho, porque a gente está aqui para passar conhecimento para as pessoas, né? Para as pessoas que estão melhorando a vida e tal. Porque a gente tem uma missão, né? Né, Renata? Não é só, tipo, a gente tem os atendimentos, mas a gente também quer passar alguma coisa para as pessoas que não podem, não têm condições, às vezes, de ter uma terapeuta, alguma coisa, mas pelo menos vai aprendendo ali um pouquinho, vai tendo um autoconhecimento, né? Sim. E é importante, quando você descobre, o que você tem que fazer? A gente tem que trazer a luz do conhecimento, né? Procurar uma ajuda terapêutica, começar a trabalhar, se autoconhecer e a ação. É começar a fazer as mudanças, o processo de mudanças, né? Isso é muito importante. Vamos falar um pouquinho sobre mães narcisistas? Mas antes, já terminando esse bloco nosso, uma coisa, você quer identificar um problema em você? Para de olhar para o outro, vamos lá. Você identifica, olha só, você traz para consciência, poxa, realmente, eu tenho esse problema. Eu não consigo guardar minha língua, eu não consigo esperar, eu tenho ansiedade. Identificou, você avalia. Por que eu tenho isso? Por que eu sinto isso? Terceiro ponto, esses são os 3 passos de autoconhecimento para grande mudança na tua vida. Próximo passo, o que eu vou fazer para me controlar? O que eu vou fazer? Então, assim, primeiro são 3 passos. Você traz a consciência, opa, isso aqui não tá bom. Segundo, eu vou avaliar isso aqui não tá legal mesmo. Não, eu tenho que tomar uma decisão. Terceiro passo, e o mais brilhante, eu vou fazer algo
coloca na sua agenda. Amanhã eu vou fazer tal coisa. Eu não vou mais fazer, ou vai deixar de fazer algo. Esses 3 passos são os mais importantes para qualquer situação. Verdade. Né, cara? Sabe aquela coisa que as pessoas às vezes falam, síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, vamos morrer assim. Gabriela, gente, só se você quiser, o poder está nas suas mãos. Está aqui, ó, na sua mente, na mudança, no querer. Então você tem que ter as primeiras fases, querer mudar. Primeiro, assumir que você tem coisas que precisam mudar. Segundo, querer a mudança. Procurar a mudança e trabalhar para isso. Quem me vê hoje, né? Quem me vê hoje, fala, não é aquela caixa. Eu era bem tudo com 32 anos. Eu era uma menina, porque eu não tive infância, né? Eu tive uma história assim muito difícil. Eu tive a separação dos meus pais com 8 anos de idade. Eu acabei tendo que ser a... Como é que fala? Eu era mais velha, né? Cuidar dos meus irmãos, ser responsável da minha mãe, tal. E eu tive muita responsabilidade com 8 anos, então eu não tive infância. Só que, como eu não tive infância, a Kátia, criança, né, ficou por muito tempo na minha vida. Então, eu era muito brincalhona, falava muito, falava rápido, né? Era muito sanguínea, até, às vezes me confundia até com bipolar. Tava aqui, uma hora estava bem, outra hora estava triste. Nossa, era um turbilhão, assim, de confusão na minha mente. Só que, tipo assim, eu parava e notava assim, isso não é legal. Eu percebi as coisas, tinha noção, mas eu não sabia como mudar, eu não sabia como começar. Infelizmente, felizmente, eu conheci a psicanálise uns 10 anos, que eu fui começando a conhecer. Depois eu tive uma grande depressão, que eu sempre vivia com depressão, tal. Eu tive uma grande depressão e achava que era o fim, né? Que eu tinha que acabar, morrer, era o fim. Só que eu descobri que era uma coisa que eu criei na minha mente, uma limitação que eu criei na minha mente, uma crença limitante, que eu não era capaz, que eu era feia, que eu era gorda, que eu não queria ser feliz. Isso, Eu criei aquilo, porque até às vezes a gente cria por causa das outras pessoas que falam isso pra gente, né? De pais narcisistas, de tudo isso acontece, né? Eu já passei por isso. E a gente cria aquela crença limitante, cria sofismas, né? Que são mentiras que parecem verdade. Você cria aquilo para você, aquela realidade que não é verdade. Tem solução. Gente, se você está com depressão, se você está passando por esse problema, não fica pensando, porque você só consegue ver ali. Não tem jeito. Não tem. Tem solução. Tem solução, basta você querer. Você tem que começar a mudar a sua mente, mudar o seu jeito de pensar. Sabe, isso aqui é neurociência pura, né? É a mudança, a renovação da mente, a metanoia. Você tem que começar a restaurar sua mente. Parar de ser muito emocional, ser um pouquinho mais racional. Pensar antes de agir, fazer cálculo. Pensar, nossa, eu preciso mudar. Fazer terapia é um treino, é um treino. É um treino diário. Nós estamos aqui para evoluir, não é para ser feliz, não, querido. Feliz faz parte, é só uma coisa que vem a mais. Mas nós estamos nessa terra para evoluir como seres humanos. E olha, cá, em falar em evolução e psicanálise, nosso querido professor Radasset, que lindo! É o professor Radasset. Deu parabéns pra gente. Obrigada, professor maravilhoso. Se o professor está dando parabéns pra gente, junto com essa galera linda. Ai, meu Deus! Verdade, tchau. Gente, olha, esse curso de psicanálise, que tem nesse curso, tem curso de teologia, psicanálise, neurociência, psiconeurociência. É maravilhoso, reconhecido pelo MEC, internacional. Se vocês estão interessados, um preço maravilhoso, tá? Super affordable. E affordable em português que dá para pagar, né? Para todos os bolsos. É online, maravilhoso. Depois a gente vai colocar o link aqui. Depois eu vou fazer uma live especial só falando sobre o curso, tá? Você tem várias graduações, desde a psicanálise, vai a faculdade, o mestrado, doutorado, teologia. Gente, é fantástico e é uma coisa assim impressionante. Nós somos apaixonadas. Cada aula que a gente assiste, né, Renata? É um amor, assim, é um aprendizado. Você abre, você expande assim somente. E a turma, e o elenco, e o time. Pelo amor de Deus, que eles são. É que eu não vou nem colocar. Estudantes todos maravilhosos, né? Eu já sou formada, mas já estou no outro curso, né? A Renata está se formando em psicanalista. Eu já sou formada e estou fazendo o terapia cristã.
né? E logo eu vou começar em setembro a faculdade de psiconeurociência. E, ai, meu sonho. Já está lá, já estou começando em setembro. Gente, depois eu vou passar para vocês o nome da escola, que a escola é Gênesis, né? Gênesis. Eclesiastes, Gênesis. É Gênesis. Gênesis E vou passar Eclesiastes. o link, vou falar, a gente vai falar, eu e a Renata vamos falar tudo para vocês numa próxima live, vocês vão saber, vocês vão amar, é uma faculdade online, tá? Também tem, vocês podem ir também, que eu sei que é em uma cidade aqui em São Paulo, do interior de São Paulo, muito boa, tem aula presencial acho que lá também, e as aulas online, né? Como é que mora lá na Europa, tal, tudo, e tá pensando em fazer um curso, é com base cristã também, é científico, tá? Tem a base cristã, pode estudar qualquer tipo de pessoa, qualquer crença, nós aceitamos, somos abertos, né, para a escola. É maravilhoso o ensino lá. Eu amo, amo de paixão. Não É perco as aulas, incrível. não consigo assistir ao vivo durante a semana, porque é muito tarde, mas no dia seguinte já como é que chama? Na plataforma. Plataforma, a gente já vai lá, assiste, já estuda lá, e é maravilhoso, gente. É um aprendizado. Nosso professor Radassan, nossos colegas de classe, eu queria agradecer a todos eles, São né? maravilhosos. Também. Maravilhoso. Ah, mães narcisistas um pouquinho, né? Pra gente não Vamos perder. falar um pouquinho sobre mães narcisistas. Só live, né? Vai ser só Tipo, uma deixa eu ver pra piscadinha. fazer uma live só sobre, porque o assunto é bem. É o assunto, eu acho que Pega. merece uma live, hein? Sabe por quê? É assunto pra dar e vender, hein? O que vocês acham aí, gente? Coloca, escreve aí. Coloca Próxima aí. live. Universidade Eclesiástica Gênesis. Obrigado. Maravilhoso. Obrigado. É a Gil. Obrigada, Gil. Olha, deixa eu falar uma coisa, gente, me desculpa, vocês não reparem, eu tenho TDAH, tá? Eu tenho dislexia, TDAH, e eu esqueço, aqui nós duas aqui, ó. Eu esqueço, eu não guardo tudo, eu tenho que às vezes ficar lendo para relembrar. Às vezes eu vou ter que olhar a porta lá 5 vezes para ver se eu fechei. Eu esqueço que eu já fui lá abrir a porta. Mas é normal. Gente, eu vou falar uma coisa para você, ter dislexia, TDAH, É algum uma tipo de beleza. transtorno, não vem porque se sentindo menor, diminuído, não. Tudo tem jeito. Todo mundo é inteligente, todo mundo tem capacidade de fazer alguma coisa. Você vai procurar, você vai achar o seu jeitinho de fazer. Ai, não posso. Sim, mas isso é. Não, não existe isso. Todos nós somos capazes de fazer quando nós nos esforçamos e queremos, tá? Não tem problema com isso, não. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar que sou TDAH. Faz parte. Graças a Deus que eu descobri, né? Hoje a gente tem muitas coisas que a gente pode fazer de tratamento, tudo para ajudar, e eu já levo numa boa. Às vezes a amiga dá risada, assim, me perdoa. Eu tô com uma amiga outro dia, conversando no café, olhei pra cara dela, uma amiga de mais de 25 anos. Amiga, me fala teu nome que eu esqueci. Nossa, hein? Isso é, ainda bem que ela tá curada, né? Ela falou Maria, Joana, tô brincando. Ela falou Lenise. Ela me conhece, né? Então, tá tudo em paz. Então, eu não me sinto nem menor, nem maior que ninguém. Pra mim, tudo de boa. Eu levo a vida assim, ó, de boa. Depois que eu descobri a psicanálise, ó, gestão emocional, não tô falando que a gente é perfeita, tá? Mas a gente aprende a gerenciar muito. A gente melhora, assim, sabe? Dá uma guinada na nossa vida. Gestão emocional é muito importante, gente. A vida É muito importante. fica leve, né? E olha, e a dona Cátia tem tem um curso maravilhoso de gerenciamento das emoções, e eu em breve vai ser meu segundo livro que chama Da Caverna ao Palácio, aonde eu vou trazer dados científicos, vou dar um monte de segredos incríveis que você não vai encontrar em nenhum lugar do mundo. Olha, Aqui a apostila do curso, gerenciamento de emoções, né? Não, desculpa, gerenciamento emocional para líderes e obreiros. E logo, logo, nós lançamos nossos livros também, né? Tem os livros aí que tem, que é os 10 segredos para ativar o amor próprio. Esse a mulherada vai amar, os homens também vão amar. É como se levantar a autoestima, como trabalhar o seu amor próprio, tá? Vai ser maravilhoso, vou estar lançando ele em e-book logo, logo. Já está no processo do copywriting, né? E vai ser incrível. A Renata também está lançando o segundo livro, né, Renata? o segundo livro. Na verdade, nós temos dois trabalhos. Um trabalho com a Kátia, juntas, que é Minhas Digitais pelo Mundo todo. É um trabalho incrível, com 21 coautoras, no Brasil e no mundo inteiro. Logo, logo vai sair, vai ser a coisa mais linda. Já está no forno o projeto, já está decidido. Meu outro projeto é solo.
Eu tenho um outro livro, Enfim Alegre, que é maravilhoso. Tem outro livro que vai sair agora, que chama Da Caverna ao Palácio, Como Governar a Sua Vida, com segredos incríveis. É um livro, gente, não é porque É o meu, que fala sobre mas depressão, né, Renata? eu passei por uma depressão suicida, muito séria, muito grave, e eu estou aqui para dizer que se eu sair de uma depressão suicida, eu não acredito nem. Eu só acredito que eu estou aqui conversando com a minha amiga aqui, uma que ela me ajudou, e segundo que eu levantei a mão. Então, tudo é possível. Então, não dá mais tempo de ter relacionamento tóxico, não tenho mais tempo para pessoas narcisistas, não tenho mais tempo para eu ser narcisista, não, nós não podemos nos dar o luxo de ficar sofrendo. Depois que o autoconhecimento entra na tua vida, é como eu falei, é definitivo. É o melhor vício, né, cara? O autoconhecimento é o melhor É vício. É o vício libertador, que a gente tem que é ter. libertador. Quando É a gente se libertador. conhece, aprende como que o psique da gente funciona, é outra coisa. Você tem mais domínio, mais controle, sabe? Até mesmo na hora que, tipo assim, não falo que a gente é perfeita, não. Né? A gente também dá nossos chiliques quando precisa também, né? E tem que usar todos os temperamentos também, gente. Não é assim também, não. Né? Jesus também. Jesus era uma pessoa calma, maravilhosa, sábia, mas também já rodou lá um A tempo, baiana. quando ele viu uma injustiça lá, quebrou tudo, né? Então, ele soube usar cada temperamento na hora certa, né? Cada temperamento dele foi aflorando ali conforme com um balanço, né? Então, não quer dizer que você vai ser zen, calminha, não. Você vai saber. Gerenciar. Tem hora que a gente tem que ser um pouco firme, falar, sério, olha aqui, me respeite, não gosto disso, se impor. Tem hora que você tem que ser mais doce, tem hora que você tem que ser mais acolhedora. É assim, gente, tudo é um balanço na vida. A gente Tudo é aprende a bom. pensar mais antes de falar, né? Antes de agir, se planejar melhor, né? Se balancear, porque tem gente que é indecisa. Já viu sobre indecisão? Teve essa aula essa semana sobre indecisão, né? Eu Foi não assisti incrível. ainda, vou assistir amanhã de manhã, porque amanhã a gente tem uma outra aula, né, também. Não, a gente E não assistiu também. então, A gente não assistiu porque teve uma reunião. teve Eu não assisti. reunião, a gente não pôde. Mas é isso, às vezes as pessoas são indecisas, né? Fica perguntando tudo, opinião para todos. Ah, o que que eu faço? O que que eu faço? Não sabe o que eu... Gente, eu era assim, sabia? Quando eu era mais nova. Eu não sabia, eu tinha que pedir opinião. Ai, gente, será que eu faço isso? Ah, será que eu compro isso? Será que eu vou para aquele lugar? Eu não sabia. Até que um dia falei com o pastor Bode aqui, que infelizmente faleceu, né, semana passada. O enterro dele vai ser até dia 20, às 4 da tarde, na South Baptist Church. E eu lembro uma coisa que ele me falou muitos anos atrás, quando eu cheguei aqui, né? Eu fui pedir um conselho para ele olhou para minha cara e falou assim: Você não acha que você já está grandinha para pedir conselhos para mim? Você já é uma mulher, você tem que saber decidir o que você quer na sua vida, com aquele jeitinho de inglês, né? O sotaquinho dele. Mas aquilo ali foi um choque para mim. Eu fiquei pensando assim, eu fiquei assim, foi um choque, mas depois eu pensei, ele não falou por mal, porque ele sabia que eu precisava crescer, e crescer sozinho, tomar minhas próprias decisões, né? Então eu aprendi a como tomar, gerenciar minha própria vida, né? Aquelas palavras dele foram muito sábias, me chocou, mas depois eu falei assim, não, ele tem razão, ele está falando para o meu bem. Realmente eu preciso aprender a tomar minhas próprias decisões, colocar no papel os prós e os contras, planejar e ver, e orar e tomar a decisão. A Mas gente sabe, precisa cara, aprender. Mas aí, que tem a uma gente faz uma cultura. live sobre A isso. gente faz uma live sobre mãe, que eu acho que pede uma live mais encorpada. E só complementando o que você falou do aconselhamento, né? É bom ter aconselhamento, mas você sabe que uma cultura brasileira, até nas famílias, né? É o filho demorar para sair de casa, é o filho ter que Uhum. pedir, por exemplo, o pai para a mãe, é você ter que, não falando das religiões, mas assim, né, pedir para o meu guru decidir, o coach decidir, o mentor Uhum. Ah, eu vou decidir, lá pedir e pro a meu gente aqui, pastor opinião, se eu compro um carro, se eu compro uma coisa. vamos Gente, ver você um carro, é você com a sua esposa ali, eu vou com você. O pastor não tem que estar sabendo disso. Isso aí, o pastor tem que orar lá, orar pelas pessoas, tal, tudo. qualquer A gente é mentor, cristão também. qualquer Mas eu tenho que mentor. aprender, não dá trabalho pro seu pastor, não. Você tem que aprender a tomar suas decisões, saber o que você faz. Exatamente. É essa autodependência que a gente tem que ter, a gente tem que ter essa dependência.
Ah, uma última coisa, né, que a gente vai terminar a live, mas a gente não falou sobre narcisistas no trabalho. O Ah, narcisista no pode falar, trabalho, Renato. ele é complicado, gente. O narcisista, o seu colega narcisista, ou se você é narcisista, você vai ficar muito incomodado, ele vai ficar muito incomodado com o seu trabalho. Ele vai Só um dizer que você minutinho. tem que... Desculpa, só um minutinho, só que eu li aqui uma coisa agora. A Cristiane Siqueira falou assim que ela queria muito fazer terapia cristã. Ó, só tocar na minha bio, tá? A gente marca, tá? Se você fala do país que você tá, a gente vê um horarinho legal. A gente pode estar falando com você sobre isso, tá bom? É só tocar na bio. Quem precisa de terapia, toca na bio lá, vai direto pro meu WhatsApp. Só que eu não vou responder agora, que vai estar tarde, que já é meia-noite. Só vou responder na segunda-feira. De segunda a sexta eu respondo, tá, gente? Pode Bom, continuar, Renata, desculpa. o narcisista no serviço, no trabalho, seu colega de trabalho, ele vai jogar contra você. O narcisista mesmo, que narcisista. Por que que ele vai fazer isso? Não é contra você. Na verdade, é uma defesa para ele. Se você estiver fazendo um trabalho incrível, ele não tem senso de equipe. Ele tem que estar no centro do projeto, ele tem que estar no centro da ação. Então, se você estiver se destacando na sua profissão junto com um colega narcisista, não se preocupe, não abaixe, no sentido assim, não caia o seu rendimento, não passe os seus planos para ele, seus projetos para ele, continue a sua excelência. Ele vai falar que você está com inveja dele, que você está derrubando ele, que você roubou o projeto dele, ou vice-versa, ou sei lá. É isso que pode acontecer. Por que é bom falar, Cá? Porque eu já trabalhei com pessoas narcisistas. Elas não têm espírito de equipe. Se você traz uma ideia, se você traz um projeto para elas, elas pegam aquele projeto e colocam no esboço o nome delas. Uhum. Elas não têm uma tendência a reconhecer o seu trabalho. Então, tomem cuidado aí com os narcisistas no ambiente profissional. Ah, e uma coisa que eu descobri de você, como você acabar com o narcisista, né? Acabar, eu não sei se é uma boa Não é colocação, né? acabar, Mas colocar o narcisista no habilidade. seu lugar, colocar dar limites para ele, é quando você demonstra que ele não tem poder sobre você e você não tem medo dele. Eu já conheci uma pessoa que era narcisista, que queria aparecer, falava alto, tal, não sei o quê. Só que quando ela vinha tentar mexer comigo, eu era firme com ela, não tinha medo. Aí essa pessoa, eu notei que com o narcisista, quando uma pessoa vai contra ele, tipo, fica na posição ali, se posiciona, ele tem medo, ele não contra-ataca. Já Depende, percebi cara. isso, narcisista. Depende. Depende do grau. Depende. Talvez a sua rejeição seja um gás, um combustível Uhum. para ele até atacar Eu sou bem você. combustível para ele, por isso que eu falo. Eu É, tive 2 chefes depende. narcisistas, né? 2 chefes narcisistas e todo mundo saía dali chorando. Ninguém conseguia trabalhar com ele. Um era Acho que eu conheço. ele era durão, narcisista. Um dia era jovem, né? Isso eu já tinha aprendido. Eu estava passando os instrumentais para ele, né? No consultório. Ele falou, eu peguei, como eu estava treinando, eu dei o instrumental que não era, que eu não sabia ainda direito. Dei o instrumental para ele. Que sabe o que ele fez? Ele fez isso assim, ó, jogou na bandeja. Não é esse, é esse. Mas ele bateu com tanta força, assim, aquilo foi uma grosseria. Aí eu falei, qual que é? Eu apontei esse aqui, ele é. Aí eu peguei o instrumental na minha mão e fiz assim, pá, na bandeja. Ele olhou para minha cara, tomou um susto. Aí eu falei, da mesma maneira que o senhor me tratar, o senhor será tratado. Não é porque eu sou funcionária que eu tenho que me tratar assim. Nunca mais. Ele ficou um doce, uma seda. Eu fui a única que não chorei naquele lugar. E eu consegui conversar com autoridade. Eu não sei, eu sempre tive autoridade. Conquistou Sabe? esse Ele não mexia comigo. Não mexia comigo. Porque você não alimenta um narcisista, porque ele se alimenta da sua fraqueza. Mas Sim, tome cuidado, exatamente. né? Porque dependendo do grau, vai ficar louco lá, né? Um assassino. Então Marido, você aprenda marido. a fazer análise da pessoa ali, ver se é perigoso ou não. Tudo balanceado, né? Tudo planejado. Você pode ver até onde você pode ir também. É isso, acho que a gente cumpriu a missão de hoje. Quem alguém pode deixar perguntas pra gente, Tem uma que eu acho pergunta? que... coloca coraçãozinho aí pra gente, pra saber que você tá aqui com a gente, porque já tá acabando. 100% joinha.
Ou, tristeza. Gente, isso é uma coisa que pega, né? Quantas mulheres sofrem, né, na mão de narcisista? Ah, tem umas Sofre, frases aqui. sofre. Tem umas frases, posso falar as frases do narcisista? Eu não tenho dó de você, mulher que está sofrendo, porque você tem um potencial incrível, porque você pode fazer grandes coisas e ainda não descobriu. Ah, que é isso? Não podemos alimentar a dó, né? Dó, quem Não. tem dó é nota musical. Vamos para cima, vamos quebrar esses tabus, vamos quebrar essas crenças. Ah, Para de querer ficar agradando, né? Ficar fazendo tudo pro macho alfa. macho alfa. Ah, é uma coisa legal a gente falar beta, alfa beta, alfa e tem o beta Gama? e gama. Não, beta, alfa tem o e delta. A gente podia Delta. falar, tem muita coisa a gente falar. É isso. Diga Eu pra acho que a próxima, gente que é muito, o assunto é muito assunto tamanho, né? Tem tem aqui, olha, tem marido que fala assim, ai, você é muito sensível, ai, você é muito mole, ai, muito chorando, muito sensível, sentimental demais, para com isso. Ai, muita besta. você não entende o que eu estou dizendo, ai, você nunca entende, ai, você é burra, você nunca É entende o bom. que eu estou dizendo. Ah, é difícil falar com você. Olha as frases que eles usam. Você me deve desculpas. Você me deve desculpas porque eu sou poderoso. Você sabe com quem você está falando? Você sabe com quem você está falando? Relaxa, mulher. Ai, você é muito neurótica, relaxa. Você tá louca? Você tá louca, mulher. Não tô fazendo isso. Essas são as frases mais usadas pelo narcisista. Sim. Gente. E quando mais, e só para encerrar, o mais pesado é quando eles partem para tipo, eu vou acabar com sua raça. Você não é nada sem mim. Uhum. Você só é alguma coisa A por causa frase de chave. mim. Você só é alguma coisa por causa Por de causa mim. de Você só mim. tem mim. Eu te tirei da merda, te tirei lá do lixo, te tirei da pobreza. Gente. Agora você quer por causa de mim. Cuidado. Vacinem-se, mulher. A melhor vacina é autoestima, autoconhecimento, planejamento. Faça um planejamento para sair da relação, tá? Faça um planejamento. Se Exatamente. o cara é muito doido, que você vê que pode dar aí morte, alguma coisa, não é que você vai ter que viver, porque se você viver, ele vai te matar de qualquer jeito. Desculpa. Só que alguém Acontece, não tem jeito. Se pare com planeja. isso. Isso, Veja o que você fez. pare com isso. Exatamente. Veja o que você fez. É culpa sua que eu tô assim. Só bati em Sua. você. Você me provocou. Eu não queria bater em você. Olha só. Eu não queria bater. Eu só bati em você porque olha o que você fez. E olha, essa é o chavão. Eu só fiz isso por sua culpa. Sem mim, isso não é nada. Uhum. Outra coisa, Olha né? que você chorou, me deu uma bofetada na sua cara. Foi você que fez. Você me provocou, aí você me tirou do sério aí, ó. Eu não queria ter feito isso, mas você me provocou aí o que você fez. Aí a mulher acha, nossa, realmente, eu provoquei ele. Eu queria ter feito isso. Ele me dava assim pra comer o dia todo o teto. É isso que eu posso ter. Gente, pelo amor de Deus, vamos sair nessa posição de vítima aí. Vamos virar a mesa, vamos fazer o plano aí de sair desses narcisistas. Estudem, trabalhem, nem que for online, estude escondido no horário que ele estiver trabalhando, faz bolo para vender, sei lá, dá um jeito, mulher. Mas você tem que sair, ó, contato zero depois, tá? Ah, e tem uma coisa, quando você tá forte e você fala não pro narcisista, sair do relacionamento, sabe o que vai acontecer? Ele vai ficar te bombardeando, porque quando você despreza ele, ele fica louco. Aí toma cuidado, que ele vai vir atrás de você. Vai te encher o saco. Ai, eu vi tua foto, eu tô morrendo de saudade, eu me arrependi de tudo que eu fiz. Da boca pra fora, não se arrependeu porcaria nenhuma. 3 Ele quer semanas. te pegar de novo pra poder te humilhar de novo. 3 semanas para ele ficar uma gracinha, cheiroso, bonito, educado, fazer tudo que não fez em 10 anos. Vai ser a pessoa mais incrível, mais fofa do mundo. São 3 semanas, são 21 dias. Você Passou quer dia. coreaninho. Minhão. Ai. Com nós, mulher não apanha. Com nós, mulher só cresce. Não, a gente não deixa. É verdade. Gente, vamos parar de ficar. Eu gosto de dorama também, tá? Coraçãozinho cheio, coreano. É tão fofinho, tão bonitinho, né? Tão lindinho, mas a vida também não é assim, não, filha. A vida é realidade. Se a gente não tomar cuidado, ó, lobo mal, acaba com a vida. Destroça. Ai, cara, Esse é isso. live, dá um joinha aí, coloca, faz no seu comentário. Ó, essa live vai ficar gravada.
Passa para aquela amiga lá que tá sofrendo na mão do narcisista, passa escondido todo dia. Vamos pôr a menina lá em perigo, né? Gente, olha, se planeje, tá? Se tiver que mudar de cidade, mude, sabe? Faz um planejamento. É duro quando tem filho, né? Eu acho que a mulher fica presa na relação quando ela tem filho. Né? É Ela difícil. fica, cara, sabe por quê? Uma criança precisa de uma estrutura, né? Viajar, eu vou largar tudo, você quer essa criança pra lá e pra cá. É difícil, a gente não é. É que o Brasil não tem estrutura. Tem a Lei Maria da Penha, mas às vezes nem funciona, porque põe aquele negócio de. Como é que chama aqui? De strange order. Eu não sei como fala em português, que não pode. Precisa chegar a 100 metros de você. É strange order. Medida protetiva, medida protetiva. Isso. Aí o que acontece? Só que aqui na Inglaterra é o seguinte, aí eles protegem muito a mulher. O que acontece? Se a mulher está alegando violência doméstica, eles vão. A mulher se planeja para sair de casa, nem que for com a mochila, com os filhos, que é aprovada, ela, né, faz um BO do cara, só que eles levam ela para um refúgio, um lugar. Tem uma casa lá que elas ficam por enquanto. Às vezes tem quartos, né? Tem a cozinha que é comunitária que dividem, e tem várias mulheres com os filhos, então é um apartamentinho de um quarto, sala e cozinha, que elas ficam lá num bloco de apartamentos, que é o refúgio escondido, não pode dar endereço, não pode mostrar o celular, tal, tudo que é para evitar, né, delas contar, os caras descobrir onde que tá e ir atrás delas. E o governo ajuda, depois o governo manda para cá, dá custo, dá salário para elas, para ajudar, coloca as crianças na escola de graça, ajuda com casa, né? Da casa do governo, elas recebem uma quantia de um benefício para ter uma ajuda. Então isso é bacana, ajuda as mulheres a saírem, né, de relacionamentos. Mas tem mulheres ainda aqui que ficam presas em relacionamentos tóxicos, principalmente mulheres que são de origem árabe ou de muçulmano, gente, elas sofrem. Elas têm medo, mas eles matam mesmo, não tem jeito. O honor killer, né, matado de morte, uma coisa assim. Como é que é? Morte por honra. Né? Então ela é muito difícil. Então elas estão lá em casa apanhando, às vezes as filhas estão sendo abusadas também, ou então tudo calado com medo de morrer, porque não é só o cara que vai matar eles, é a família. Sabe? Que eles tratam elas como complicado. Eu já vi muitos casos. Eu fiz o curso de violência doméstica e abuso, e eu vi muitos casos assim, então é muito complicado. E o Brasil, infelizmente, não tem essa estrutura. Mas como o Brasil é muito grande, tem que você viajar, ir para outro lugar e refazer tua vida. Mas faça um planejamento. Mas não é fácil, não. Não é tão fácil. Para algumas mulheres não é tão fácil, porque a gente não está falando só de uma personalidade. Está falando de uma... Tem vários, toda uma estrutura, e a gente teria que ter medidas, programas sociais, né, políticas. Refúgio, para colocar essas mulheres, trocar o nome delas, trocar a identidade. Tudo isso precisava. O Brasil tem que ter essa estrutura, né? Não sei se no futuro vai ter essa estrutura que vai ajudar muitas mulheres. Eu espero que sim. Se tiver algum político aí que está ouvindo, aí, ó, pode fazer essa estrutura, levá-las para um abrigo, depois oferecer casa, ajudar com uma renda, né, até elas refazer com curso, para refazer a vida. Precisa ter essa estrutura para proteger as mulheres, e ainda não tem. Infelizmente, aqui tem, né? Aqui na Europa ainda tem isso, mas infelizmente o Brasil gostaria muito de ver isso. Gente, quero dar boa noite para vocês, né, Renatinha? Vamos despedir por aqui. Não, vamos sim. Vamos lá. Vai estar gravada, vocês depois passem aí para quem está precisando. Que Deus abençoe a todas e que dê muita sabedoria, muito gerenciamento das emoções aqui, ó. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Muito obrigada, Renata. Muito obrigada a todo mundo que assistiu a live. Que Deus abençoe, né, meninas? Eu quero só dizer que a gente falou sobre técnicas, ferramentas, autoconhecimento, mas nada disso supera o poder de Deus, né? Que você, independente da sua religião, que você tenha fé. Fé, posicionamento, porque assim, é uma questão holística, né? É a terapia, é autoconhecimento, é abrir os olhos, é um passo de cada vez, mas sobretudo a fé em Deus, porque Ele pode todas as coisas. Aquilo que a alma, aquilo que eu, qualquer outra pessoa, não posso tocar na tua alma, na alma de outra pessoa que você ama, o Senhor toca. E é isso. Deus abençoe vocês. Nunca perder as esperanças, né? Nunca perder as esperanças. O impossível pode acontecer desde que você creia. Isso não é mentira. Isso não é uma ilusão, isso é real. É espiritual, físico e emocional. E Deus, quando você deixa Ele fazer as coisas, você sai da frente, Deus faz, meu Deus, quantos milagres acontecem. Amém? É verdade. Porque uma coisa que vocês não sabem, que
que o inimigo, ele quer estragar, acabar com a nossa fé. Sim. Se a nossa fé estiver abalada, pronto, acabou as estruturas. Então, se fortaleça com a sua fé, acreditem que o melhor está por vir. Amém. E tem solução, e tem jeito, porque tem. Tá? Amém. Tira o muro da sua frente e tenta chegar atrás do muro. Amém. Porque tem solução. Só acredite nisso. Busquem ajuda. Que Deus abençoe. Um beijo no coração de vocês. E até a próxima. Eu e Renatinha aqui de novo, trazendo lives maravilhosas para o crescimento de todas vocês. Porque você não vai ser aquilo que a vida tem imposto. Não há necessidade disso. Você pode ser mais que isso, né, cara? É isso. Verdade. A gente faz a nossa realidade, né? Basta querer, o esforço e o planejamento, tá? Deus abençoe. Muito obrigada, Renatinha. Obrigada a todos vocês que ficaram aqui até agora. Coraçãozinho aqui para vocês também. Amo vocês. Vamos aí, ó, espalhar amor e gratidão. Beijo. Beijo, gente. Deus abençoe, Tchau, viu? tchau, fiquem com Deus. Até a próxima. Desculpa que a gente não respondeu. A gente vai responder depois. Depois a gente responde. Tchau. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Beijo. Sai daqui. Tchau, tchau. Beijinhos.